Aí 30 anos a gente tem alegria de ver que o pastor Daniel é esse servo de Deus, que continua andando na verdade. Amém? E eu gostaria de chamá-lo aqui, pastor. É uma honra, a gente se sente muito feliz. Aqui é a sua igreja, aqui é a sua casa também, Itajaí. Alegria, que Deus abençoe a sua vida e que lhe use. Já que aqui é minha igreja, é minha casa, eu vou almoçar aqui também então, hein? Eu como pouco. Não se assustem não, apesar da altura. Eu prometo que eu vou comer pouco. Mas irmãos, que bom, que alegria poder conhecer mais uma parte da minha família. Temos vindo aqui a Itajaí há alguns anos. Uma grata satisfação de estar com o pessoal da comunidade Amara, ali, pastor Gilberto e os irmãos queridos. E nesse final de semana com o pessoal ali da Assembleia de Deus. E uma satisfação estar aqui com a PIB de Itajaí. Com certeza a igreja que tem servido ao Senhor. Percebi nas palavras do pastor como ele repetiu o termo servir, servir, serviço, serviço. Quantos são servos do Deus vivo aqui? Aleluia. Glória a Deus. Deus nos deu de fato dons. Pelo Espírito Santo tem nos capacitado para que sejamos esse sacerdócio real, essa nação santa. Esse povo que serve a Deus, serve uns aos outros, serve com alegria de coração. E para quem não sabe, o louvor e a adoração também é um serviço. Quero te convidar a ficar de pé. E vamos adorar o Senhor. Entradas eternas.
igreja, levantai, ó portas. Levantai. Igreja, levantai, ó portas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, levantai-vos. E entrará o Rei da Glória. Rei da glória, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei. Se você puder erguer tuas mãos bem alto e declarar o nome do Rei: Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é soberano, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Aleluia, nos rendemos a teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando. Se você crê nisso, declare comigo: nos rendemos, nos rendemos. Poderoso para transformar. Aleluia. Nada pode operando maravilhas, transformando. Só para saber quantos continuam crendo no Senhor aqui, levante suas mãos. A palavra do Senhor diz que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que tudo quanto pedimos e também pensamos. Amém, meus irmãos? A nossa fé, ela se renova a cada dia por meio da palavra do Senhor, do poder do Espírito Santo, e se fortalece cada vez mais pelas experiências que já tivemos com o Senhor. Quantos aqui já tiveram prova de que o Senhor é bom, de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor nos ama? Aleluia! Diga para quem está do seu lado: continua crendo, Deus vai te surpreender cada vez mais. Diga para o seu irmão: Ele é poderoso.
Declare comigo. Nos rendemos a teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar. Ele pode fazer todas as coisas, nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando. Nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos. Aleluia, poderoso para transformar. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando. Operando maravilhas, transformando. Última vez, operando maravilhas, operando maravilhas, transformando coração. Nosso Deus é poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Posso brincar um pouquinho com vocês? Porque eu não conheço vocês, mas estamos em família. Diga para o seu irmão, se Deus transformou meu coração, Ele pode fazer qualquer coisa. Brincadeira, irmão, brincadeira. Era só para eu não falar isso sozinho, né? Pois somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim. Se você não tiver barreira com a pessoa que está do seu lado, dê a mão para ela agora. Pode fechar os corredores. Pode fechar os corredores. Dê a mão pro seu irmão. Vamos cantar como um só corpo. Recebi um novo coração. Coração regenerado. Coração transformado. Coração inspirado. Como fruto deste novo. Consegue olhar para o seu irmão? Olha para o seu irmão e declara a paz. Eu declaro a paz de Cristo. Abençoa meu irmão. Preciosa é a nossa. Levanta essas mãos unidas e declare comigo. Somos corpo. Somos corpo.
expressando uma família vivendo compromisso. Diga pro seu irmão: eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Vinícius, recebi. Só podemos dar o que nós temos. Se você tem paz, libera isso agora. Quem tem paz, libera paz. Abençoa meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim venha estar totalmente ligado, unido, Vivendo em amor. uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu quero ser uma bênção pra você. Em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus pra sempre. Eu vou dizer em Jesus, eu amo você. Vou te dar um desafio, dá 7 abraços aqui, 7 pessoas, vai ter que sair do seu lugar, né? 7. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus pra sempre. Vou dizer em Jesus, eu amo você.
Aleluia. 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 Glória a Deus. Que maravilhoso sermos igreja, né, irmãos? Sermos o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, queridos. Nós vamos orar pelas crianças. Vou chamar as crianças aqui à frente. Amém? As crianças e as professoras aqui também. Vamos orar com elas e por elas. A Bíblia fala que o perfeito louvor vem exatamente dos pequeninos. Amém? As crianças até 9 anos, é isso, amor? Até 9? Amém? Vamos orar aqui. Onde é que estão os professores? Já estão na sala? Vamos orar. Pedir para que a igreja estenda a sua mão. Amém. Eterno Deus, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito no nosso meio. E o Senhor continuará falando, ó Deus, através da tua palavra às crianças. A forma, ó Deus, que o Senhor usa as irmãs, como que essa palavra alcança essas crianças que estão aqui, nós declaramos aqui, nós profetizamos que nós estamos já falando para a igreja de hoje. Para irmãos e irmãs aqui, servos e servas do Senhor, comprometidos com a tua palavra, comprometidos uns aos outros no amor que há no Senhor, Pai. Que eles possam ser tomados pelo teu Espírito Santo neste momento. E que a tua palavra, Deus, possa no dia a dia nutrir, ó Deus, e que eles possam dar um bom testemunho, mesmo ainda como crianças. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, bom dia. Quero expressar minha alegria, satisfação de poder conhecer mais uma parte do povo de Deus, da minha família, aqui em Itajaí. Eu vejo as crianças e fico com o meu coração quebrantado. Tenho 3 filhos, que já não são crianças, mas já estou na fase de avô. Meu segundo neto nasceu agora, dia 2 desse mês. E sou casado com uma mulher linda, uma morena maravilhosa, chamada Selma. Se Deus permitir, esse ano estaremos completando 33 anos de casamento. Temos o Eric, completou 31 anos agora, casado com Ana Catarina. A Bianca, que é a mãe dos 2 netos, casada com Marcelo. E a Nathalie, nossa caçula, que se Deus permitir, casa em agosto desse ano. Eu sou natural da cidade de Guarujá. Alguém conhece Guarujá? E moro em São Vicente. Alguém conhece São Vicente? E lá moramos e servimos ao Senhor. E muito feliz de estar com os irmãos. Ontem tive a oportunidade de rever um irmão que há mais de 20 anos nós não... Está lá, um casal, né, precioso, me mostrou uma foto. E ela, tão generosa, disse assim: você não mudou nada na foto, né? E conhecendo os pastores e os irmãos aqui, uma grande alegria poder estar com vocês. Mas quero compartilhar uma palavra rápida, uma palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração, baseada em Romanos, capítulo 8. O pastor leu Romanos 12. Eu quero compartilhar com vocês Romanos 8, verso 28, que é um texto que nos tem inspirado há muitos anos.
Há mais de 30 anos, desde a primeira vez que ouvimos e prestamos um pouquinho mais de atenção nessa passagem. Esse texto diz, Romanos 8, verso 28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A versão que está ali, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tem uma versão que ainda diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são ou foram chamados segundo o seu propósito. Só para eu saber quem ama a Deus aqui, aleluia, glória a Deus. Esse versículo serve como base para compartilharmos 7 coisas que nós sabemos. Nada novo. Todos nós sabemos. Ou, se não sabemos, precisamos saber. Ou, se nos esquecemos, precisamos resgatar. E às vezes a gente vai vivendo assim, na vida cristã, fé, né? Sem muita profundidade, e às vezes a gente acaba se esquecendo de princípios, de coisas importantíssimas que servem como combustível para a nossa fé, para a nossa vida, e que determinam sempre a vitória, né, diante de tudo aquilo que nós temos de enfrentar. 7 coisas que sabemos, ou deveríamos saber, ou precisamos resgatar, se já nos esquecemos. A primeira delas, sabemos que Deus existe. Amém ou não? Amém. Sabemos que Deus existe. Isso é real, claro, determinante em nosso coração e tem se tornado uma experiência diária, não intelectual apenas, não terceirizada na experiência de outras pessoas. Nós mesmos sabemos que Deus existe e temos andado com Ele, falado com Ele, mantido comunhão com Ele, ouvido a sua voz, meditado na sua palavra. Estamos, no bom sentido, interagindo com esse que não é um objeto feito pelas mãos humanas, um pedaço de pau, de pedra, de gesso, ferro. Ele é o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. E mais do que um termo como esse, que pode soar até de uma forma muito impessoal e distante, Ele é o nosso Pai, que nos gerou, que está conosco, que nos acompanha, nos protege, nos guarda, prospera, alimenta, nos cuida. Sabemos que Deus existe. Diga para quem está do seu lado, eu sei que Deus existe. 1 Coríntios capítulo 8, versos 5 e 6, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo fala que ainda que existam muitos que se chamem deuses, quer nos céus ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem são todas as coisas e nós também por Ele. Ainda que muitos se atrevam a se chamar deuses, quer nos céus ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, nós não vamos pela opinião alheia. Temos uma opinião bem formada, uma convicção, na verdade, no nosso coração. Para nós há um só Deus, o Pai. Aleluia. Amém, queridos? De quem são todas as coisas, tudo pertence a Ele. E para quem nós existimos, fomos criados para o louvor da Sua glória. Decidiu nos criar, decidiu que nós existiríamos para o louvor da Sua glória. Para quem são todas as coisas, para quem nós existimos, e um só Senhor, Kyrios, amo, Rei, como declaramos nesta manhã, Jesus Cristo, por intermédio de quem são todas as coisas, e nós também por Ele. Amém, queridos? Não bastasse o escritor de Hebreus, capítulo 11, capítulo onde ele vai discorrendo sobre a fé, sobre a certeza das coisas
que esperamos, convicção de fatos que nós não vemos. Verso 6, ele diz que sem essa fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, duas coisas são necessárias. Primeiro, creia que Ele existe. Mas não apenas creia que Ele existe, tem outra coisa necessária, que se torna galardoador. Recompensa, premia os que o buscam. Esse texto, ele nos compromete profundamente, nos confronta profundamente. Porque só busca a Deus quem de fato crê que Ele existe. Quem crê que Ele existe e o busca, será recompensado. E aí, essa fé e essa busca vai se tornando uma prática contínua. Porque quem vive com Deus não fica frustrado. Quem busca a Deus sempre obtém resposta. Deus fala até no silêncio. Amém, meus irmãos? É necessário que creia que Ele existe, mas que Ele se torna também, pode abaixar um pouquinho que está sobrando, mas que Ele se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Ele é aquele que prometeu: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu me deixarei achar de vós, mudarei a vossa sorte. Nosso Deus, aleluia, está com seus ouvidos atentos, suas mãos estendidas. Bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração e nem aparta de nós a sua graça. Glória a Deus. Sabemos que Deus existe. Como Paulo escreve em Romanos capítulo 1, verso 20, também outro texto que eu gosto de usar quando falo sobre isso. Ele fala sobre os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder e a sua própria divindade, que claramente se percebem desde o início da criação, por meio das coisas que foram criadas. Você olha para o céu, você vê as obras de Deus. Para o mar, você vê as obras de Deus. Olha para os animais, os seres humanos, você vê as obras de Deus. Eu estou com uma crisezinha aqui na região lombar, né? E esses dias fui no médico, no terapeuta, e agora a TI, né? Tem recursos tecnológicos assim maravilhosos. E o terapeuta colocou lá no seu monitor e começou a me mostrar a coluna vertebral. E começou a me mostrar toda a ramificação dos nervos, por onde passa os músculos, as camadas de músculos. Eu fiquei olhando aquilo e falei: louvado seja Deus. Ele mesmo não aguentou. Eu falava louvando a Deus comigo mesmo, né? Aí daqui um pouco ele, que obviamente não deve conhecer o Senhor, falou assim: Deus fez tudo certinho, né? Eu falei: fez mesmo. E eu conheço aquele que criou todas as coisas. Louvado seja Deus. Segunda coisa que sabemos, deveríamos saber, ou precisamos resgatar se nos esquecemos: Deus tem um propósito. Essa palavra é encontrada no verso 28 de Romanos 8. E sabemos que Deus age em todas as coisas, a versão de vocês, né? Ou todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus existe e Deus tem um propósito. Aleluia. Efésios 1, verso 9 diz que, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo Jesus de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra, nele, digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito. Verso 11. Daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Verso 12, a fim de sermos, de existirmos para o louvor de sua
glória. Deus tem um propósito. Que propósito é esse? Verso 29 de Romanos 8 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O que significa isso? Em simples palavras, o propósito de Deus sempre foi ter uma família. Por que Deus criou o homem? Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Deus decidiu ter uma família, mas uma família especial, com muitos filhos semelhantes a Jesus, para a sua glória. Conformes à imagem de seu Filho, Romanos 8, 29, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Deus tem um propósito, e precisamos fazer do propósito de Deus o nosso propósito de vida. Tem um alvo. Paulo fala sobre isso em Filipenses 3. E ele, na sua humildade, dizia: eu não alcancei ainda, não julgo havê-lo alcançado, não obtive a perfeição. Paulo usa esse termo, essas palavras. Ele tinha muita clareza do propósito de Deus. Mas eu faço uma coisa: me esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Por isso que o escritor de Hebreus capítulo 12 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Precisamos olhar firmemente, e depois ele ainda diz: considerando atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Deus existe e Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é que eu e você, nós sejamos semelhantes a Jesus. Mesma qualidade de vida de Jesus. A mesma perfeição de Jesus, prioridades de Jesus, o caráter de Jesus. A comunhão de Jesus com o Pai. A plenitude e o poder de Jesus no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Manso, humilde, servo, amando, em santidade, pregando, perdoando. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. É tão bom sabermos para onde nós temos que ir. Paulo fala sobre o alvo, e levando isso em consideração, eu me considero muito longe desse alvo. Semelhante a Jesus, meu Deus, volta e meia, acontece alguma coisa assim que eu falo: meu Deus, eu estou tão longe, mas pelo menos eu sei para onde eu vou. Mais importante do que estar perto ou não é saber para onde tem que ir, porque quem não sabe para onde ir já está perdido antes de sair. Aleluia, glória a Deus. Terceira coisa que sabemos, deveríamos saber, ou precisamos resgatar, se nos esquecemos: Deus existe, Deus tem um propósito, mas a terceira, o propósito de Deus é eterno. Não estamos falando de uma coisa nova, estamos falando de algo que surgiu na mente, no coração do nosso Deus, antes da criação de todas as coisas. Efésios 3:11 fala segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dicionário Strong's define essa palavra como ininterrupto, perpétuo. Olha que coisa interessante. Quando algo é ou deve ser independente das circunstâncias, das situações, dos momentos, algo que foi determinado por Deus. Ininterrupto, perpétuo, eterno. É difícil até para nós, nos acharmos
nessa dimensão da eternidade. Aí Deus é tão misericordioso que usou Paulo para escrever em Efésios 1:4, nos escolheu nele, uma versão fala, elegeu nele, antes da fundação do mundo. Aí já nos dá uma referência, a referência da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele. Olha o que ele determinou antes da fundação do mundo. Que em sua presença eu e você fôssemos santos e irrepreensíveis, igual a Jesus, semelhantes a Jesus. 2 Timóteo 1, verso 9, Paulo ainda fala que ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas próprias obras, mas conforme a sua determinação e graça. Sinônimo de propósito, que nos foi dado em Cristo Jesus. Aí arrepia de novo, antes dos tempos eternos. Deus existe, Deus tem um propósito, e o propósito de Deus é eterno. Ó, de tudo que nós estamos falando, se você guardar que propósito é esse, já ganhamos amanhã. Qual é o propósito, irmãos? Sermos o quê? Semelhantes a quem? Diga para quem está ao seu lado qual é o propósito de Deus. Aleluia! Quarta coisa que sabemos, deveríamos saber ou precisamos resgatar, se nos esquecemos. Nós fomos chamados para viver esse propósito. Não pense você que está ouvindo mais uma pregação, uma palavra nesta manhã, que vai guardar no seu HD e na sua mente, ou talvez fazer as suas anotações e vamos para uma outra coisa. Não! Sabemos que todas as coisas cooperam justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados. Eu e você fomos chamados para viver isso, para fazer do propósito de Deus o nosso propósito de vida. Não é um apelo intelectual. Se Deus quer que eu seja semelhante a Jesus, eu preciso viver isso, preciso praticar isso. Eu presto atenção nas coisas que acontecem no culto, e prestei atenção, o pastor repetiu várias vezes a palavra serviço. Aí já me acende uma lâmpadazinha, porque no propósito eterno de Deus, eu lembro que Jesus disse: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se Deus quer que eu seja semelhante a Jesus, e Jesus serviu, eu fui chamado para servir. Eu fui chamado para ser servo. Filipenses 2:5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O meu Senhor assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Esse é Jesus, com quem Deus quer que eu me pareça. E você olha para Ele e você fica, no bom sentido, constrangido pela humildade, constrangido pelo serviço. Os discípulos ficaram constrangidos quando, em João 13, Jesus se levanta, pega a bacia e a toalha e começa a lavar os pés de seus discípulos. Começa a fazer a tarefa do escravo mais baixo. Tinha os escravos que eram mordomos, tutores, mas tinha os escravos mais baixos. Entre eles, aqueles que lavavam os pés de seus senhores, das visitas de seus senhores. O Criador do universo
Pega a água, a toalha. Pedro, no seu temperamento sanguíneo, resume, talvez, com certeza, né, o impacto de todos os discípulos. Oh, tu me lavas os pés? Nunca! Imagina! É Jesus, é o Senhor. Mas ele lavou. Eu e você fomos chamados para fazer do propósito de Deus nosso propósito de vida. Amém, queridos? Conforme Romanos 8, 28, fomos chamados para conhecer a Deus. E esse conhecimento de Deus não é um conhecimento intelectual, é vida com Deus. De interesse por Deus, de busca. Quanto mais se busca, mais se encontra. Mais se experimenta, mais se conhece de Deus. Amém, meus irmãos? Estávamos compartilhando com os irmãos ontem da área da música e dentre os princípios que Jesus estabelece em João 4 sobre a base do verdadeiro adorador, o verso 22, ele fala: vocês adoram quem vocês não conhecem. E às vezes a gente não entende o que Jesus está dizendo ali. Porque quando Jesus diz vocês adoram a quem vocês não conhecem, é porque nós não conhecemos porque não buscamos. O conhecimento é proporcional ao interesse e à busca. Porque Deus está disponível. E Ele quer que o busquemos. Na simplicidade do quarto, Mateus 6, tu, pois, quando orares, entra no teu quarto. Fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê, ele nem usa o termo que ouve. Ele manda a gente orar, mas depois diz que o Pai vê. Porque o que a gente vai falar, né? Deus já sabe. Mas Deus quer ver esse interesse, essa busca. Nós somos chamados para conhecer e para amarmos a Deus. Amém, queridos? Quinta coisa que sabemos, deveríamos saber ou precisamos resgatar se nos esquecemos. Que atendendo esse chamado, quarto ponto, nós seremos transformados à imagem do Senhor. Quinto ponto. Vivendo esse propósito, nossa vida começará a experimentar uma transformação progressiva e profunda e radical. Não só espiritualmente falando, mas até, né, de forma palpável. Sempre quando eu falo sobre isso, lembro da experiência de meu pai em sua conversão. Mamãe se converteu por causa da transformação do meu pai. Já pensou? Marido se converte e começa a experimentar uma mudança progressiva de sua vida. Tão impactante que mamãe fica em crise, no bom sentido, e se converte. Mas quando falo sobre esse quinto ponto, que vivendo esse propósito nós seremos transformados, eu sempre penso em coisas radicais, como a experiência que Moisés tinha quando subia ao monte para falar com Deus. A palavra diz que quando ele descia do monte, algo diferente estava no seu rosto. O que acontecia? O rosto brilhava. Fazendo referência a isso, Paulo, em 2 Coríntios 3, nos fala sobre o ministério do Espírito Santo. Verso 18, ele diz que todos nós com o rosto desvendado, porque Moisés colocava até um véu
para que os filhos de Israel não atentassem para a glória que se desvanecia. Mas nós não somos como Moisés. E ele diz que todos nós, com o rosto desvendado, refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Vivendo esse propósito, nós seremos transformados progressivamente, cada vez melhor. Segundo aos Coríntios, não lembro se é 2 ou 4, mas Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós temos uma identidade espiritual. Até cheiro a gente tem. Diga para o irmão que está do seu lado, por isso que você é cheiroso. Porque quem é de Deus tem cheiro de vida. Diga para o seu irmão, você cheira a vida, irmão. Tem cheiro de vida. Amém ou não? É por isso que de vez em quando a gente passa por determinados lugares, às vezes ambientes corporativos, no trabalho, faculdade, entre os vizinhos. Aí as pessoas dizem assim, eu não sei o que é, mas você tem uma coisa diferente. Outros falam assim, você tem uma luz. Quem já teve essa experiência? Você é uma pessoa iluminada, né? Eu não sei o que acontece com você. Nós sabemos. Eu não sei quem foi que escreveu, usando um exemplo para falar sobre a comunhão com Deus. E essa pessoa disse que se você se expor ao sol por 1 minuto, não vai fazer tanta diferença, apesar de que a temperatura vai aumentar, né? Mas se você ficar exposto ao sol 10 minutos, 30, 1 hora ou mais, vai ficar cada vez mais perceptível. Se nos expormos a Deus, Sua presença, comunhão, Sua palavra. Estávamos saindo do carro, irmã Lígia estava falando da sua experiência de leitura da palavra do Senhor. Que coisa preciosa. As coisas começam a mudar na nossa vida, no nosso coração, nossas atitudes, nossa forma de ser, de agir. Vivendo esse propósito, 5º ponto, nós seremos transformados. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Diga para quem está do seu lado, você foi chamado para viver esse propósito. 6ª coisa que sabemos, deveríamos saber ou precisamos resgatar se nos esquecemos. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem. Ou como a versão de vocês, Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Nas que parecem boas e também nas que parecem ruins. Esse texto para mim é um dos textos mais radicais da Bíblia. Tem coisas que nós não achamos que estão cooperando para o nosso bem. Essa dor lombar aqui. Mas coopera. Deus já me deu algumas lições aí esses dias. E uma das lições é que eu não posso ficar 1 mês sem ir para a academia, como eu fiz em janeiro. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Para nós que somos do Senhor, nada se perde. Amém, irmãos? Amém. Nada se perde. Nada. Tudo é útil.
Tudo. Todas as coisas contribuem para a realização desse propósito nas nossas vidas, para nos tornar mais humildes, mais mansos, mais servos, para amarmos mais, servirmos mais, perdoarmos mais, vivermos mais em santidade. Tudo contribui, amém, queridos? Todas as coisas que nos fazem sentir fracos, humilhados muitas vezes, tudo contribui. Esse texto é um texto muito radical, queridos. Sempre quando falo sobre isso, lembro da história de Jó. Que livro radical. Capítulo 38, se não me falha a memória, verso 2, se puder projetar, senão me perdoem que às vezes falha o endereço, mas é quando Deus começa a falar com Jó por meio de um redemoinho. E Deus questiona Jó numa coisa, Jó, assim, não preciso falar, né? Você conhece Jó, história de Jó. A gente tem um plano de leitura bíblica anual. Quando a gente começa a ler Jó, a gente se humilha e fala, Senhor, tem misericórdia. Ninguém lê Jó assim, né? A gente lê e a experiência foi terrível, inimaginável, de perda, de sofrimento. Mas no capítulo 38, Deus começa a falar com Jó. E Deus questiona, dizendo assim, quem é esse que escurece os meus desígnios, o meu conselho, diz a versão de vocês, com palavras sem conhecimento? Sabe o que Deus está falando assim? Quem é esse que escurece meu propósito? Capítulo 42, depois da lição, o próprio Jó responde, versos 2 e 3, se não me falha a memória, bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, impedidos. Meu Deus. E por isso que no contexto de Romanos 8, a partir do verso 31, Paulo vai falando, né? Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos, escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, o antes ressuscitou, está à direita de Deus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Tribulação, perseguição, angústia. O que nos separará do amor de Deus? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Meu Deus, esse Paulo não era brincadeira. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar. Tudo coopera para o bem. Atos 16, Paulo e Silas são presos, açoitados, caluniados, trancafiados no cárcere. E à meia-noite, Atos 16, 25, Paulo e Silas oram e cantam louvores a Deus. E é por isso que esse mesmo Paulo escreveu tantas vezes
1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Efésios 5,20, dando sempre graças. Meu Deus do céu. Mas sempre e em tudo? Sim. Por quê? Porque sabemos que todas as coisas... Ai, Jesus... cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, queridos? Se não soubermos, a gente vai viver uma crise, né? Mas tudo... Eu sempre me lembro da história daquele missionário voltando do campo. Foi com a família e estava voltando sozinho no navio. Perdeu a esposa e os filhos. Que paz a mais doce deles gozar, ou dor a mais forte sofrer. Você já que tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sétima e última coisa que sabemos, deveríamos saber ou precisamos resgatar se nos esquecemos, é que esse propósito não é para ser vivido solitariamente. Alguns de nós temos a tendência de ser pessoas, né, voltadas para si mesmos, que não apreciam a coletividade, a comunhão. Mas Deus quer uma família com muitos filhos. Quer que Jesus seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, a sétima e a última coisa que sabemos é que nós precisamos assumir mesmo essa vida em família. Para que o propósito de Deus se realize, inclusive nessa vida em família, estaremos inseridos na escola de Deus, onde seremos tratados na convivência uns com os outros. Nós não somos iguais. Não viemos do mesmo lugar. Mas é por isso que estamos juntos. Temos temperamentos diferentes. Comecei a prestar um pouquinho mais de atenção nesse negócio de colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Oh, meu Deus. Pega fogo. Pega ou não pega? Nós trabalhamos com discipulado já há mais de 30 anos e tem uma grande parte de discípulos do Senhor Jesus com os quais nós cooperamos, né? Que são sanguíneos. E eu sou melancólico. Cristo meu. Minha esposa fala assim para você: Dani, Deus quer te tratar, né? Misericórdia, gente do céu. Mas esse propósito é para ser vivido assim mesmo, irmãos. Eu mesmo casei com uma sanguínea. Minha filha, que é a mãe dos 2 netos, é colérica. Esses dias, no auge dessa crise lombar, porque a posição sentado incomoda mais. Eu estou bem melhor, viu, irmão? Não estou reclamando, não. Tudo coopera para o bem. Mas assim, ela fica lembrando, ó, eu estou aqui.
Mas no auge da crise viemos de viagem, né? Uma viagem muito radical. Piracicaba, Campinas e Vitória, Manhuaçu, Vitória, Campinas, Piracicaba, São Vicente, né? E aí, voltando, ao invés de ir para casa, vamos jantar logo de uma vez, a gente mata uma coisa, vamos jantar. Aí paramos o carro, o restaurante do outro lado da avenida. Enquanto eu estava ainda saindo do carro, né? A minha esposa e minha filha já estavam na porta do restaurante. Eu falei, eu preciso delas. E elas precisam de mim, aleluia. Diga para o seu irmão, você precisa de mim, eu preciso de você. Sabemos que esse propósito não é para ser vivido isoladamente, amém, queridos? Nós cantamos, corpo e família, né, o verso 16 de Efésios 4, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 2,19 diz que não somos estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e somos da família de Deus. Aleluia! E juntos aprendemos, juntos partindo o pão, perdoando, exortando uns aos outros, servindo uns aos outros, como nos falou o pastor nesta manhã, amando uns aos outros, andando a segunda milha, lavando os pés uns dos outros, considerando os outros superiores a nós, nos desvestindo da arrogância, do orgulho, permitindo que nosso coração se quebrante. Às vezes a gente vem de uma raiz dura, de um coração duro, inflexível, gente, né, que até se gloriava dizendo assim, não, eu sou assim, não, você você nasceu de novo, e agora, no meio da família de Deus, Deus está trabalhando. O modelo é Jesus, e vivendo com os teus irmãos, você vai cada vez mais sendo transformado à imagem de Jesus. Amém, queridos? Abraça a pessoa que está do seu lado, vamos orar ao Senhor e dar graças a Ele. Depois quero concluir com uma canção, voz e violão mesmo aqui. Senhor, nós te agradecemos porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, aqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Obrigado, Senhor, porque de fato nada se perde. O Senhor age em todas as coisas para o nosso bem. E assim temos a esperança, Senhor, de melhorar cada vez mais em nossa vida, sendo transformados à imagem de Jesus. Obrigado por esse irmão que está do meu lado, porque eu vou crescendo junto com ele, Senhor. Vou sendo transformado, convivendo com Ele. E o Senhor entre nós vai tornando a vida cristã algo dinâmico e precioso. Obrigado por sermos parte da Tua família, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Faça um elogio para o seu irmão. Diga, você é uma bênção. Tem uns elogios que às vezes eu animo os irmãos a fazer, tem gente que não gosta, né?
Por exemplo, você é cheiroso, você é fofo. Mas os filhos de Deus são assim, fofinhos, cheirosos, né? Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito mediador. Um povo justificado pelo sangue do Salvador, um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Vocês do início. Um só Deus, um só batismo, um povo justificado pelo sangue do Salvador, um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino, oh, para o reino, oh, para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Nem a morte, nem a vida e nem mesmo os anjos, nem os principados, potestades podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nem a fome, a nudez ou perigo algum, nem a tribulação ou a angústia podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Povo escolhido, geração eleita, para nos nas regiões celestiais somos intocáveis e inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Aleluia, amém.
Fica aqui um pouquinho, querido. Fica aqui mais um pouquinho com a gente. Sei que você não vai sentar mesmo. Meu coração está muito emocionado essa manhã aqui, né? Talvez muitos de vocês que cantaram esses cânticos com o pastor Daniel hoje nem sabiam que essas músicas eram dele, que eram de autoria dele. E Daniel tem abençoado a vida da igreja brasileira há muitas décadas com essas músicas, com CDs e tanto que Deus deu para ele. Então, eu estou muito emocionado e feliz. Primeiro porque o que Deus está fazendo conosco aqui hoje como igreja é excepcional. Os irmãos viram que foi durante a semana, a gente mandou mensagem ali, ó, o pastor Daniel vai estar conosco, né? A maior parte de vocês nem sabe o que aconteceu, né? Sabe que ele está aqui. A gente também não sabe bem o que aconteceu, sabe que ele está aqui, né? Veio servir os irmãos aqui na Assembleia de Deus, né? Ficamos sabendo, o pastor José já fez contato. Irmão, você está, seu ministério, seu nome já está aqui entre os pastores, os músicos dessa igreja há muito tempo querendo trazer você aqui. E é impressionante como Deus tem a agenda dele, e fez na agenda dele, e fez de uma forma natural, está aí o homem. É? Que coisa linda que Deus fez. Né? Vocês gostariam que o Daniel voltasse aqui? Sim. Ou tá bom, já veio, o que a gente queria, já veio, não precisa voltar. Vocês gostariam que ele voltasse? Sim. Se a gente fizer aqui, promover em Itajaí um congresso para abençoar essa cidade com adoração, com discipulado, vocês vão comprar essa ideia conosco? Pronto, está convidado. Não foi pelos pastores, foi para a igreja inteira agora. Nós vamos fazer isso, com a graça de Deus. Ore por isso, coloque isso no teu coração. Nós queremos ter um tempo, nós vamos conversar com o pastor Daniel sobre isso, queremos ter um tempo com ele para abençoar as igrejas nessa cidade, abençoar essa cidade, abençoar nosso estado. Vamos nos unir a outros irmãos, como os irmãos da Assembleia de Deus que o trouxeram, os irmãos da comunidade Amar também já trouxeram você aqui, né? E outros irmãos, vamos nos unir, vamos fazer um evento de adoração e discipulado. Os irmãos perceberam que um dos motivos pelos quais Deus colocou o pastor Daniel conosco aqui hoje, nos deu esse privilégio, é porque nós estamos harmonizados. Você percebeu que o que ele cantou e o que ele ministrou aqui na palavra é aquilo que Deus tem nos falado. Vocês perceberam isso? Louvado seja Deus. Nós podemos seguir esse caminho e ver o que Deus tem para nós com toda certeza. Com toda certeza. Desculpa, gente, eu estou segurando aqui para não chorar. Até porque tem 30 anos que eu não vi essa bênção. Né? Não tem 20, tem mais de 30 anos. Agora eu estou melhor na matemática. 1990, o Marquinhos mandou uma mensagem para mim e falou assim, você tem 20 anos. Eu mandei uma foto para ele, aquela foto. E eu falei, não, faz a conta direito aí, tem mais de 30. Eu não queria falar isso, mas é verdade, tem mais de 30 anos que a gente esteve com o Daniel lá em Belo Horizonte, um tempo abençoado. Eu não vou contar para eles como você comeu no almoço o dia que a gente saiu. Eles vão ver lá hoje. Estou brincando, não fica olhando para o prato do pastor Daniel, tá bom? Hein? Vamos orar por ele? Vamos orar, eu gostaria de dar alguns avisos para nós encerrarmos. Nós prolongamos hoje um pouco mais. Pedimos perdão aos irmãos aí se ficou um pouco quente ali atrás, porque aquele aparelho de ar-condicionado a gente não pôde deixar ligado direto, porque como a gente está fazendo a obra lá no forro, no telhado ali do salão, a calha ainda não está pronta, então estava pingando ali no salão, né, alagando o salão, por isso que a gente pede perdão aos irmãos aí se ficou um pouco quente. Ali atrás tem uma mesa com alguns materiais que o Daniel trouxe, entre eles estão esses livros, olha, já está aqui, já separei, Discipulado, Perguntas e Respostas, 32, não é isso? Florescência. Autoras, mulheres honradas, donas de casa, profissionais habilidosas que atuam em diversas áreas da sociedade. Algumas são mães e avós, exemplos de superação, produtividade por meio da fé e dos laços de amizade e comunhão que as une. R$ 25.
Casamento, perguntas e respostas, escrito também pelo pastor Daniel e pela Selma, sua esposa. R$25 está ali atrás. Se fosse você, eu não demoraria a pegar, porque não tem muito, né? Já foi vendido lá esse final de semana. E também tem um pendrive. Quantas músicas você falou que tem? 261 músicas dele em um pendrive, R$100. Se você fizer isso, coloca lá no pendrive do carro, você vai abençoar o ministério do pastor Daniel. Então, tem lá, não tem muito, tem pouco. Então, passa lá, tem o Pix lá atrás, para você fazer e abençoar o ministério do nosso irmão. Por falar nisso, eu gostaria de... estamos em família, como ele disse, e eu gostaria de projetar, os irmãos projetassem ali na tela, o Pix do ministério, pastor Daniel, da sua equipe. É o mesmo Pix que vai estar lá atrás para você pagar o material. E eu queria desafiar você. Se você já foi abençoado pelo ministério e por aquilo que Deus depositou no coração do pastor Daniel, da sua equipe, da sua esposa, dos irmãos que com ele trabalham, e você quiser ofertar nesse ministério, vai estar aqui o Pix na tela e também lá atrás, o mesmo Pix de pagamento você pode buscar para os irmãos. Eu mandei para o WhatsApp seu, tá, Jean? Então, a gente vai já colocar na tela ali. Gratidão. Nós temos falado com os irmãos que ofertar ao Senhor é adoração, é prática de comunhão, de gratidão, e isso é bíblico, reconhecendo o ministério que esses irmãos têm semeado na igreja brasileira. Não é só por nós, irmãos. Nós somos parte da igreja brasileira. Você é parte dessa igreja brasileira? E nós, em nome dessa igreja brasileira, queremos agradecer a Deus e honrar a Deus pela vida do pastor Daniel, ofertando na vida desse ministério. Se você concorda comigo, você pode fazer isso e pode também orar por ele. Vamos orar agora? Estenda suas mãos e vamos pedir ao Senhor que prospere o ministério, a vida, a família. Daniel, Senhor querido, obrigado por essa manhã que foi planejada pelo Senhor. Não estava na nossa agenda. Não era o nosso projeto para esse domingo de manhã. Mas ouvindo nosso irmão e desfrutando desse momento de adoração juntos, a gente percebe como esse era o plano do Senhor para nós essa manhã. Como nós ouvimos essa manhã, tudo cooperou para o nosso bem nessa manhã, para que estivéssemos juntos adorando ao Senhor aqui com o pastor Daniel, para que tivéssemos esse tempo abençoado, projetando também coisas novas para nós, para essa cidade, para a igreja do Senhor nesse estado. Senhor, nós estamos orando para que aquilo que aconteceu nessa manhã prospere, seja bênção para a igreja, seja bênção na nossa vida, essa palavra que ouvimos, que o Senhor nos ajude a caminhar como discípulos do Senhor. E nós queremos orar pela vida dele, pastor Daniel Souza, Selma, sua esposa, seus filhos, seus netos, aonde estiverem agora, que a graça do Senhor os proteja, os cubra, que a presença do Senhor seja sobre eles, que os anjos do Senhor sejam enviados para protegê-los. E nós pedimos que continue a prosperar o ministério dos nossos irmãos nesse país, para abençoar com mais músicas, com mais textos, com mais ministrações, com mais adoração, com mais discipulado, que a igreja brasileira receba ainda da vida deles muito mais que o Senhor tem para dar. Os jovens, Senhor, os homens, as mulheres, as congregações pelo nosso país afora, que o Senhor continue a proteger, a levantar e a derramar da unção de Jesus sobre a vida deles, para a glória do Teu nome. Nós oramos por essa dor, por essa enfermidade, pedimos ao Senhor que traga cura, Senhor, à coluna do nosso irmão, dê a ele alívio nesses dias, para ministrar a Tua palavra, para Te adorar, para tocar o Seu instrumento, para viajar, para entrar e sair dos veículos. Senhor, protege o nosso irmão, e nós como igreja do Senhor pedimos que haja uma cura milagrosa, um toque do Senhor na sua coluna, e que haja cura para a glória do Teu nome. Nós vamos Te adorar juntos, Senhor, continuando sempre adorando o Senhor em toda e qualquer circunstância. Muito obrigado por essa manhã, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Que assim seja, para a honra e para a glória
do teu nome. Amém, amém e amém. Veja só, antes de você, ou quando você sair aqui, você vai ter a fila para pagar o almoço, vai estar lá no corredor, tá bom? Para a gente ganhar espaço ali, os irmãos planejaram direitinho, então a Flávia vai estar numa mesinha ali no corredor que vai para as salas. Você pode fazer e comprar lá o teu almoço, pagar o teu almoço. Os irmãos que têm carros estacionados ali no meio, fiquem atentos que talvez você precise mexer o teu carro, se algum dos irmãos não vão almoçar, que estão com o carro trancado e não vão almoçar, talvez você precise tirar e depois pôr de novo para esses irmãos saírem. E hoje à noite nós continuamos, temos culto hoje à noite, o pastor Rodrigo vai ministrar a continuidade da série Discípulos. É a série de mensagens que estão sendo ministradas hoje à noite, então não falte, esteja aqui para nós continuarmos a meditar nessa palavra do Senhor. Foram abençoados? Amém. Vamos agradecer mais uma vez ao Senhor. Obrigado pelo almoço que teremos agora. Pai, obrigado pela vida dos irmãos que prepararam. Obrigado pelos irmãos que serviram aqui, transmitindo, na projeção, na cooperação, os professores de crianças, os irmãos que prepararam esse almoço delicioso. Obrigado pela vida da Isabela, que estava aqui tirando foto. Obrigado da vida dos irmãos que estão lá vigiando os carros, trabalhando ali. Enfim, Senhor, que tudo isso que foi feito seja agora... suba a tua presença como serviço, como adoração, como louvor, e que nós tenhamos um almoço abençoado aqui ou aonde for, para a glória do teu nome. É isso que oramos e aplaudimos ao Senhor por essa manhã abençoada. Amém, amém e amém. Vá em paz. Ó, tá acabando, hein? Tá acabando.